É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Olá, amigos, muita luz para todos. Sejam bem-vindos ao programa E Agora? Nosso desejo é levar o consolo e as orientações da doutrina espírita até o seu coração. A você que nos acompanha, obrigada pelo seu carinho. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. O Espírito Joana de Ângeles nos oferece as seguintes reflexões na obra Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá de resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, pedir a Jesus que permita a presença dos amigos espirituais, para que nós sejamos sempre instrumentos da realidade maior da vida. Graças a Deus, que assim seja. A adolescência é a etapa da vida no mundo físico localizada entre a infância e a vida adulta. É um período intenso, não apenas biológica e psicologicamente, mas também intenso do ponto de vista espiritual. Quando nossos filhos se aproximam desta fase, muitas preocupações vêm ao nosso encontro. Os estudos, as companhias, os perigos do mundo, como a violência, os vícios. Trata-se de um período em que eles começam a realizar mais escolhas e a descobrir a vida adulta. Meu filho chegou à adolescência. E agora? Como entender suas necessidades materiais e espirituais? Como escolher entre o que é melhor para ele e o que ele realmente deseja? Como preparar meu filho para os desafios da vida? Para falar nisso, sobre este tema, convidamos o psicólogo e mestre em Educação e Saúde, Álvaro Luiz. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Leila, por estar participando dessa oportunidade, que espero que seja muito gratificante para todos nós. Com certeza vai ser, porque trabalhar com adolescente como você trabalha, precisa ter uma cabeça boa, né? Muito obrigado. E a pergunta é essa: o meu filho chegou na adolescência, e agora? O quê? Ah, tá. E agora? A adolescência, ela é uma busca. Todos nós, quando reencarnamos, nós realizamos buscas na vida. O adolescente, ele busca, né, fora do ambiente doméstico, realizações, enfim. Diferente da infância. Nós poderíamos dizer que existem duas grandes questões nesses dois períodos. A criança, ela tem a seguinte questão: os meus pais me amam?
Sou amado pelos meus pais? Olha que pergunta interessante. Você, meu irmão, que tem filhos na idade adolescente, Álvaro faz uma pergunta interessante. Os meus pais me amam? Será que eu sou amado pelos meus pais? Isso é fundamental. Desculpe ter interrompido, mas eu achei essa pergunta tão procedente que eu quis levar para o público para que eles pensassem a respeito disso, né? Continuando. Na infância, a criança se preocupa muito com isso. Ela sempre pede, você me ama, né? Exige, de repente, coisas, situações que traduzam esse sentimento por parte dos pais. Quando chega a adolescência, pressupõe-se que essa questão já esteja garantida, ou seja, eu sei que os meus pais me amam. Agora eu preciso saber se eu sou aceito ou sou amado pelos outros. E isso provoca na família uma série de mudanças, porque a gente se habituou àquele cotidiano com a criança, enfim. E essa mudança, essa transformação, provocam reações nos pais. O que fazer agora? Estou diante de uma situação pela qual parece que nunca me falaram nada, enfim. Como vou reagir diante disso, né? Diante dessas transformações? E a questão da mudança, ela nos coloca uma questão, provoca em nós questionamentos, né? Qualquer mudança, mas ela mexe muito, particularmente, com as nossas relações de poder. Ou seja, na fase da infância, eu tinha uma relação estruturada. Agora, na adolescência, há uma desestruturação, porque o adolescente ele vive um desprendimento familiar. Parece como se fosse um balão subindo e a gente tentando puxar ele para baixo, né? É um movimento que a gente tenta fazer. Mas aí, quer dizer, como lidar com esse desprendimento do adolescente? O adolescente quer viver situações, quer viver encontros, atividades, e está se desprendendo. O próprio adolescente também sente esse desprendimento. Embora pareça que só para nós pais, meu Deus, ele está indo embora. Não, o adolescente também sente isso. Então, diante desse movimento, que é natural na vida, de mudança, eu tenho que me desapegar de algumas coisas e saber o que eu posso levar que deu certo, que pode dar certo nessa nova fase, na minha relação com o meu filho ou minha filha. Ou seja, eu tenho que me reestruturar para aprender a me relacionar agora nesse novo momento que o meu filho está passando. É o que eles dizem da raízes e asas, né? Exatamente. A educação precisa ser dado à criança raízes e asas. Como você dá essas raízes é na primeira infância, que você está dizendo. E asas você terá que permitir na adolescência, né? Assim? Exatamente, isso mesmo. Só que isso nos desafia, porque ao mesmo tempo que ele está vivendo esse movimento, eu estou me relembrando da minha adolescência. E aí eu fico, né, esse ir e vir, né, no presente e do passado. Alguns autores consideram que na adolescência o sujeito vive um segundo nascimento. Nós nascemos na infância para a família. Na adolescência a gente nasce para o mundo, para a vida. E aí a gente olha o mundo, como é que o mundo está? E aí a gente se assusta, como pai, mãe, né? Às vezes como educador também, evangelizador. Como é que eu vou agora me relacionar com essa pessoa que não é mais uma criança? Até porque você era o ator principal, agora você é figurante. Isso, aceitar isso muitas vezes. Como ser figurante na vida dos filhos, exatamente, né? E o que a gente poderia pensar? Que aliado a gente poderia ter diante desse quadro, né? Então, a doutrina espírita, ela tem informações preciosas para nós. A primeira delas é que nós somos seres espirituais, ou seja, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu não estou me relacionando com o corpo, eu estou me relacionando com um ser espiritual que se reveste temporariamente desse arcabouço, desse corpo físico. É verdade, Álvaro, isso faz toda a diferença, né? Temos uma pergunta já dos nossos irmãos ouvintes. Francileide de Piabetá, ela diz: rebeldia dos adolescentes é uma prova para os pais? A gente tem que encarar como se fosse uma prova para os pais? Cada caso vai ser um caso. Se a gente pensar o seguinte,
existe o que é adolescência, de uma maneira geral. É um termo que abrange uma série de características, uma série de situações que o sujeito vive. Isso eu tenho que conhecer. Agora, existem aspectos individuais que cada um de nós traz, que eu, como pai, como mãe, posso melhor observar. Então, por exemplo, o sujeito pode viver a adolescência de um matiz diferente de outro, mas ambos convivem com essa mesma questão. Essa questão da rebeldia, ela faz parte porque o adolescente ele se afirma pelo negativo. Não vou fazer isso, não quero isso, eu quero aquilo. É muito importante para nós, pais, primeiro, eu não vou me relacionar com ele como era quando ele era criança ou ela criança. Agora eu vou me relacionar como um sujeito que já pensa diferente, já tem uma estrada, já conseguiu conquistar algumas coisas. Então, e já traz no seu psiquismo também conquistas de vidas passadas, pregressas, né? Exatamente, que paulatinamente estão surgindo. Então, como é que eu vou lidar com isso? A paciência é importante, né? A doutrina espírita, por exemplo, o Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o seguinte, se não me engano, no texto sobre laços de família, não me recordo bem agora, mas ele fala o seguinte, que a doutrina, como se a doutrina espírita nos desse um objetivo para nós, pais, né? Ou seja, qual é o grande objetivo da paternidade e maternidade? Aproximar essa alma de Deus. Esse é a grande questão para todos nós também. Nós também, adultos, precisamos nos aproximarmos de Deus. E é dever dos pais, da paternidade e da maternidade, essa apresentação e essa aproximação paulatina com a noção de Deus. E aí a gente perguntaria, como a nossa querida companheira agora perguntou, como a gente faz isso? Francileide? Francileide, né? Como é que a gente faz isso? Aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, o apóstolo Paulo, ele vai colocar como é que a gente faz isso. Que é uma informação que remete a essa de Santo Agostinho e fala do como, né? Mas não podemos considerar prova, né, Álvaro? Não. Não é uma prova a rebeldia do adolescente na nossa vida. Todos nós vivemos isso, né, no nosso processo. Então ele diz o seguinte, gravitar em torno da unidade divina, eis a finalidade da humanidade. Para isso, 3 coisas são importantes. O amor é uma delas. Então, entender esse processo de rebeldia, como você mesmo falou, Leila, como de uma maneira transitória. Isso é passageiro. Isso tem um prazo de validade, digamos assim. Até porque é onde ele está se firmando, né? Isso mesmo. Como um ser diferente da gente, né? Isso. Assim como nós passamos, né? Quando nós estávamos com os nossos pais, enfim. Então, esse é um momento que tem um percurso de passagem. Geralmente isso vai até os 15, 16 anos, no máximo. Se a gente for dividir a adolescência em baixa adolescência, em alta adolescência, baixa adolescência, e média adolescência e baixa adolescência. Ou seja, existe um período alto que vai dos 10 até os 15, 16 anos. Que o pessoal chamava de pré-adolescência, né? Tem alguns autores que consideram como a alta adolescência, uma média adolescência, que seria dos 16 até os 18, e uma baixa adolescência, que já seria o ocaso dessa adolescência. Já está mais velho um pouquinho, exatamente. Já está entendendo melhor, né? Essa rebeldia, a tendência é que essa rebeldia passe, né? Pois bem, então ele fala dessa questão do amor, a importância desse amor, a importância da ternura, que o amor nesse sentido, como está dito pelo apóstolo Paulo, é uma garantia de quê? De proteção, de paz. Eu posso estar, digamos assim, superficialmente, como o adolescente pode se encontrar, né, se debatendo, digamos assim. Eu, como adulto, eu preciso entender que eu não estou nesse momento. Até porque o amor é muito confundido hoje com permissividade, né? Isso. Os pais acham que está amando os filhos, dando coisas para eles, né?
não é? Exatamente. Tem uma imagem muito interessante para ilustrar isso, seria a praia e o mar. O adolescente é a onda. Às vezes está muito alta, às vezes está baixa, né? E nós, como pais ou adultos, nós somos o quê? A praia. Então, a onda bate na areia da praia. Bonita a imagem. Ela não pode passar a praia. Porque se passa a praia, onde esse adolescente vai se conter? Verdade. Aí o mundo vai oferecer essa contenção de diversas maneiras. Mas nós sendo essa praia, a tendência é que essa onda é alta no início, vai começar a baixar. Vai baixar. Porque ele percebe que há uma superfície de contato que o ajuda a conter aquela avalanche emocional, enfim, que muitas vezes são... tsunami, fruto, né? Tsunami, que muitas vezes é fruto dessa emergência desses conteúdos espirituais que paulatinamente vão surgindo na adolescência. Verdade. Outra questão que o apóstolo Paulo fala, segundo aspecto, é a justiça. Aí a gente fica pensando, justiça é castigar? Justiça é punir? Justiça impor o seu direito sobre o outro? Não, né? A justiça, nesse aspecto, a gente vai usar a razão. Vai poder refletir. Olha, não no momento da fúria, né? No momento o adolescente está conturbado, está emocionalmente envolvido, mas no momento que a gente percebe que o adolescente está mais calmo, é um momento para a gente sentar e conversar com o nosso filho. Olha, meu filho, o que aconteceu? Nós vamos então refletir, nós vamos pensar, nós vamos ponderar. Vai ser um momento em que eu vou estar dialogando com o meu filho. E o terceiro e último aspecto é a sabedoria, que nós poderíamos entender como conhecimento. Nós precisamos conhecer o que é adolescência, nos seus aspectos gerais. Porque os aspectos específicos, eu como pai ou como mãe, tenho acesso. Porque eu vi esse ser nascer, crescer. Você viu a transformação física dele, exatamente, né? Biologicamente é muito fácil você perceber essa transformação. Mas espiritualmente a gente sabe que é um desafio muito grande, porque os nossos filhos, como diz Hermínio, não são nossos filhos. Não são nossos filhos, não nos pertencem. Não nos pertencem. Esse momento da adolescência tem que cair essa ficha, né? Exatamente. Aí que vem a dificuldade, né, Álvaro? Eu me lembro, quando eu era adolescente, que a minha mãe falava comigo assim, minha filha, eu tenho que ter uma pedra de gelo na cabeça para lidar para lidar com você, que eu fui uma adolescente muito questionadora, né? E a gradação dessa dificuldade varia de pessoa para pessoa, da história pregressa que ela traz, né? Exatamente, isso mesmo. A dificuldade que a gente vê nos pais é exatamente essa de saber que cada filho é diferente do outro. Fica imaginando que todos possam ser iguais, né, Álvaro? Ou que o outro pode me dar uma resposta para eu realizar. Não. É importante, e eu acho que você me lembrou bem agora, Leila, os pais precisam dialogar entre eles sobre essas questões dos filhos. Isso é muito importante. Trocar essas informações. Combinar antes. Como é que vai ser esse comando, né? Isso mesmo. E a gente percebe que no dia a dia as pessoas trocam isso pelos os maiores, as coisas numerosas que a gente tem para fazer no dia a dia. Verdade. Então a gente precisa localizar no tempo e no espaço um momento em que eu sinta essa reflexão com o meu companheiro, com a minha companheira, para que a gente possa entender qual vai ser os limites para cada um deles, né? Digamos assim. Isso mesmo. Porque eu vejo também isso, Álvaro, muitos pais, um fala sim, outro fala não. Então o adolescente que já tem essa dificuldade de descobrir-se, né? De autocompreender-se, ele já fica tumultuado, porque ele quer uma coisa, o pai diz sim, a mãe diz não, ou vice-versa, cria mais confusão na cabeça. Exatamente, é como se fosse dois polos bem distintos. Eu cedo e você não cede. Ou seja, se um cria uma polarização num campo, força naturalmente o outro a ser o oposto. Se um dá mais limite, o outro acaba... Não, ele já dá tanto não, eu tenho que dizer sim. Isso, alguns especialistas na área do comportamento humano dizem que
para você também entender a adolescência, é importante você entender a infância. Essas questões já deveriam... né? Exatamente. É uma continuidade. Essas questões já deveriam ser realizadas na adolescência, na infância. Existem algumas tarefas importantes que, se realizadas, não é que vai dizer assim, a gente pensa assim, se eu fui um bom pai, uma boa mãe na infância, isso é garantia de que na adolescência isso vai ser mais simples. Não, uma coisa não tem nada a ver. Né? Mas algumas coisas são importantes. Por exemplo, essa questão do não, dos limites. O Donald Winnicott, um psicanalista inglês, ele tem uma imagem muito interessante para essa questão dos limites. Ele dizia que limite é o útero materno. O útero materno é a melhor instância que pudesse dizer para nós o que significa um limite. O útero significa o quê? Crescer com sentido. Eu estou nesse espaço, daqui eu não vou sair, né? Eu estou, de uma certa forma, protegido. Né? Então, limite agrega todos esses sentidos. Proteção, crescer com sentido. Se a gente entendesse isso dessa maneira, seria mais fácil as outras coisas. Porque uma das características da criança é que ela é um onipotente infantil. O que é isso? Ela pede, ela quer, ela exige. E quando eu estou dizendo ao outro, não é agora, não é o momento, depois, eu estou ajudando esse sujeito a entender qual é o sentido do seu crescimento. E esses limites vão dar segurança. É verdade. Vão dar segurança para esse sujeito. Então, por exemplo, uma outra também vai dar senso de realidade. O limite nos dá senso de realidade. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Com quem eu estou? Por que eu estou aqui? Isso é senso de realidade. Então, o limite ajuda a gente a ter essas noções. E a tolerar a frustração. Todos nós nos frustramos. É verdade, Álvaro. Isso é inexorável. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz sentou: Filho, por que me persegues? Novo
O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Amigo de Luz, de Ana Cláudia Bittencourt. Este CD é uma declaração de amor àqueles abnegados companheiros que dedicam seus cuidados a todos nós, nossos amigos de luz. Senhor Jesus, desejo tanto. São 12 lindas canções compostas e interpretadas por Ana Cláudia Bittencourt, do Movimento Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Amigo de Luz, Semente do Alto Amor e Janela do Coração são algumas preciosas composições que o Clube de Arte oferece neste mês ao seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês uma promoção imperdível: o CD Mundo dos Espíritos com Geraldo Guimarães, mais o livro Um Caso de Reencarnação de Ivone Pereira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. A loja virtual do Clube de Arte está sempre com descontos. Lá você encontra CDs, DVDs, livros e revistas com conteúdo espírita de qualidade, capazes de levar mais equilíbrio ao seu lar e consolo ao seu coração. Ligue agora, meu irmão, 021 3017 9800 ou acesse loja.clubedearte.org.br e ajude a manter a programação espírita na rádio e na internet. Vamos voltar com o nosso querido Álvaro. Tantas perguntas, assim me vem no coração também, inclusive sobre a mediunidade na época da adolescência. A gente sabe que a adolescência já tem todo esse tumulto, porque essa glândula pineal, que fala André Luiz, abre as comportas do subconsciente, né, assim? E aí nós nos perguntamos, o que fazer com o adolescente se ele ainda apresenta uma mediunidade ostensiva? Joana de Anjos, no livro Adolescência e Vida, uma obra fundamental para a gente entender até mesmo sobre esse aspecto, ela diz que na adolescência é como se nós tivéssemos um enorme laboratório de hormônios trabalhando pelas definições orgânicas. Essa é a parte talvez até mais visível. E muitos pais, por exemplo, vão checar isso no médico, a informação clínica, está tudo bem, não está tudo bem. Só que, paulatinamente, a essa produção hormonal que vai operando essas definições orgânicas, é um ser espiritual, que começa a tomar posse, digamos assim, do seu acervo espiritual paulatinamente. Isso vai emergindo. Esses em forma de impulso, né? Impulsos, tendências. Esses impulsos, essas tendências, em alguns excitam, em outros podem angustiar, podem gerar conflitos, podem gerar estados depressivos, estados esquizoides, mas isso não quer dizer que implique numa patologia. É claro que existem, né? Por exemplo, na adolescência, uma das doenças que surgem
psiquicamente falando, é a esquizofrenia. O sujeito, com a questão hormonal e essa questão espiritual surgindo, alguns desenvolvem. Mas esses são meramente estados que o sujeito vive e não entende. Joana de Ângeles diz que é importante para esse sujeito que ele tenha tempo. Tempo de quê? De absorver esses conteúdos. Muitas vezes nós só lemos ou só observamos o comportamento visível. Organicamente ele está crescendo, fisicamente ele está desempenhando aquilo que se espera dele, mas essas outras questões não podem deixar de passar desapercebida. Então isso vai criando um clima propício para quê? Para incursões espirituais no jovem. A sensibilidade fica mais aflorada. Eles mesmos dizem, nós dizemos quando estamos na adolescência, só eu sei o que eu estou sentindo. É verdade. É uma sensibilidade, uma hipersensibilidade, que pode abrir campo para interferências espirituais, benéficas ou não. O que é importante nesse momento? O papel do adulto. Sempre que houver um adolescente, é importante que haja a presença de um adulto. Por quê? Este adulto, o pai, a mãe, vão oferecer a esse adolescente recursos que ele ainda está construindo. E até falar nisso, né? Porque a gente sabe que a infância nas casas espíritas ficam muito cheias. E o jovem, na época do desafio do vestibular, ele desaparece, né? Desaparece da casa espírita. Então, se o pai não tivesse cuidado de ter conversado com ele, né? A respeito dessa possibilidade, dessa influência da dimensão espiritual, a coisa fica mais complicada, Fica mais né? complicada, exatamente. Aí a questão, por exemplo, os pais, né? Se eles têm hábito de orar, o cultivo de um ambiente harmonizado, sem disputas familiares. Que é difícil. Que é difícil. Né? Supõe-se que o adolescente, ele vive uma noção de tempo que a gente diria binária. Ou isso é uma droga, ou isso é maravilhoso. Ou vai ser agora, ou é nunca. São extremistas. São extremismos. Né? Isso é uma noção de tempo. Nós, adultos, temos uma outra noção de tempo. Então, por exemplo, qual é o papel do adulto nessa hora? Ensinar que existe um terceiro tempo, que é o tempo da espera. Não precisa ser agora, pode ser depois. Diminuir essa ansiedade. Né? Porque o adolescente está nessa construção desse tempo. Só que essa construção de tempo, o jovem, o adolescente, ele sente como se estivesse sem saída. Ou é isso ou aquilo. Ou é esse momento ou é outro. Alguns autores asseveram que esta noção, em alguns casos, pode levar ou ser causa de suicídios na adolescência. Que coisa. Tenho até uma perguntinha para nós, Álvaro. A Rosane Lopes, de Vila Isabel, ela pergunta, eu queria saber como lidar com a insegurança dos adolescentes em relação à vida num todo, que segundo ela, todo adolescente é inseguro. Como lidar com essa relação de insegurança? Parte disso podemos entender por causa dessa questão do tempo. Existe uma ansiedade do adolescente. Eu quero viver isso, mas não aquilo. Isso é bom, isso é ruim. Isso pode provocar no adolescente uma insegurança, porque ele fica sem saída. Como é que eu saio disso? Então é papel nosso. Supõe-se que o adulto esteja seguro para, digamos, ensinar a esse adolescente que existe esse terceiro tempo. Isso é muito interessante o que você está falando, até porque a gente, quando é adolescente, quando está adolescente, a gente se sente tão feio, né? Feia, desengonçado, não sabe lidar com o próprio corpo, é uma insegurança muito grande mesmo. Então, o adulto que saiba mostrar essa transitoriedade das coisas, esse, como você diz, terceiro tempo, né? Esse terceiro tempo eu amei, porque é muito difícil você colocar na cabeça do jovem que ele pode esperar, né? Que ele pode diminuir a ansiedade. Fala mais um pouco sobre isso. Isso também mas para isso eu preciso ser um adulto disponível no meu tempo para ele. E nós observamos que o mundo, a ansiedade é a tônica.
Tudo é para já. Tudo é para já. agora. Então, e a gente nessa hora também não pode confundir o que é essa insegurança. A insegurança do adolescente, será que é também a minha insegurança frente às questões que eu estou vivendo fora também? Será que ele não está te imitando, né? Exatamente. Então, é claro que não vai existir, digamos assim, nós vamos enfrentar desafios. Isso é inegável. E existe diferença entre o adolescente menina e o adolescente menino? Pois é, existem questões culturais nisso aí. Os pais às vezes querem criar, porque a menina vamos criar de um jeito, que a menino vamos criar de outro jeito. A gente percebe que existe toda digamos assim, uma mídia que está por trás disso também, que se aproveita disso. Muitas vezes a gente vai visitar lojas até para crianças, então a gente vai ver as roupas das meninas. Né? As roupas das meninas são meigas, fofinhas, ou então são sensuais. Existe esse apelo para a sensualidade. Aí a gente vai ver as roupas dos meninos. Em alguns casos, uma tônica pela agressividade, pela virilidade. Essas são questões culturais. É verdade. Então eu tenho que entender que, assim, eu estou diante de um adolescente. Então ele tem características próprias, porque é um espírito vivendo nesse corpo. Existem questões culturais para que ele também possa, digamos assim, saber transitar nesses lugares sem conflitos, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que há necessidades desse sujeito que transcendem uma limitação cultural, por exemplo. Eu estou criando esse sujeito para para que ele conviva com diferentes estratos da sociedade de maneira ética, de maneira coerente, capaz de agregar valores positivos na sociedade. Então eu tenho que perceber, por exemplo, uma vez um adolescente chegou para mim e falou assim, quando eu tinha 9 para 10 anos, veio uma visita na minha casa, era um homem, amigo do meu pai, estava tarde, eu fui me despedir, dar boa noite, eu fui lá, dei um beijo no rosto desse amigo do meu pai e fui dormir. No dia seguinte, meu pai me repreendeu. Não faça mais isso. Aí ele falou, depois disso, isso criou para ele uma questão que não havia até então. Ou seja, para ele não tinha uma conotação sexual, digamos assim, esse gesto de afeto. Mas para o pai já tinha. Então, nós adultos precisamos entender o que é transitório, o que é permanente, o que é preconceito, o que não é preconceito. E isso exige, por parte de nós, uma certa sensibilidade. E também perceber que a criança tem que se sentir inserida no grupo dela. Não adianta querer que a criança, eu estou falando criança ou adolescente, né? Tem um comportamento que você acha ideal para um adulto. Então ele tem que se vestir com sobriedade, ele tem que... Entendeu? Eu às vezes noto isso. A minha neta, que já está adolescente, ela fala assim para mim, vovó, compra uma roupa fashion para mim. Eu fico pensando, o que seria essa roupa fashion? Mas eu entendo essa linguagem como assim, vovó, me coloca com uma roupa que meus amigos vão gostar de mim. Não é? Você não pode fugir dessa realidade. Jesus se vestia como os homens da época dele. Usava o cabelo da época da cidade dele. Então a gente não pode fugir né, desse aspecto aparência, embora sem exagero, né, Álvaro? Sem exagero, exatamente. Tem uma definição que eu acho de uma felicidade tão grande da Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, que ela diz o seguinte: a adolescência é um período que nós nos preparamos para os jogos da vida adulta. Aí nos chama a atenção, nós adultos jogamos, ou seja, o que ela está chamando de jogos da vida adulta? Se a gente for atentar, o que é um jogo? O jogo é algo que tem um período de tempo, tem regras, e existe algo... Tem sorte e azar, né? Exatamente. Existe algo muito importante também no jogo. Você tem que reconhecer que existe um outro.
E você tem que armar uma estratégia. Sim, Né? exatamente. É. Quando aquela expressão que eu acho que foi atribuída muito a Chico Xavier, ser astutos como as serpentes e pacíficos como as pombas. Fala Isso de Jesus, né? Falando de Jesus, né? Essa expressão é de como jogar com ética. Porque, por Verdade. exemplo, nós aqui estamos num jogo, nós temos um tempo, não podemos passar desse tempo. A existência ela tem um tempo, eu não vou poder prolongar nem diminuí-la, ela tem esse tempo que eu preciso, que me cabe, né? E eu preciso desenvolver as minhas atividades com ética. Então o jovem ele está num período que ele está se preparando, se capacitando para isso. E a palavra-chave para isso é o tempo. Ele precisa de tempo. Mas o que acontece? Existem as pressões. A escola pressiona e às vezes a gente também pressiona. Então ele precisa de momentos em que ele se sinta confortável para poder entender o que se passa com ele. É verdade. E estabelecer prioridades, né? Sim. Eu acho que essa questão, quando eu tive meus 3 filhos adolescentes perto, aliás, é uma pergunta que eu quero te fazer, porque tem mães, que é o meu caso, faz opção de ter um filho atrás do outro. Então você fica, de repente, com 3, 4 adolescentes dentro da sua casa. Sim. E como que você pode agir, que cada um é né? Cada um tem o seu tempo. Como que você pode fazer com que esse tempo que você se dedica aos seus filhos, de que maneira, a melhor maneira de você lidar com isso? Eu me lembro do caso de uma grande amiga que eu tive, foi até minha orientadora na faculdade de psicologia. Ela tinha 2 filhos. Um estava nessa idade da pré-adolescência e o outro já era um adolescente, um estava entre 11 e 12 anos. Outro na média. O outro já estava lá com os 16 anos. Então, quando o garoto de 16 anos chegava em casa, ela perguntava assim: ei, meu filho, tudo bem na escola? Aí ele falava assim: que droga, mãe? O que você quer saber? Por que isso? Eu não quero falar, não sei o quê, né? Então, fazia aquele negócio. Quando a menor chegava em casa e ela não perguntava nada, a menor falava assim: você não me ama, né, mãe? Você não quer saber o que está se passando comigo? Você não vai me perguntar como é que foi a escola? Então ela ficava meio perdida, confusa, né? Como é que eu vou fazer? Então ela foi aprendendo o quê? Para o maior, ela não tinha que iniciar essa pergunta quando ele chegava em casa. Ele deixava que naturalmente ele chegasse. Enfim, depois, naturalmente, ele até contava para ela como tinha sido a escola para ela. E a menor, ela entendeu que ela tinha que perguntar. Então, nós pais precisamos estar atentos às diferenças de cada um. Isso é muito importante. E né? a opinião que uns têm pelos outros também é importante a gente levar em consideração. O fulano está fazendo um negócio, não sei o quê, vamos ouvir isso. Quer dizer, o diálogo, que é extremamente importante nessa hora, pressupõe que eu abra mão de um conhecimento prévio. Ou seja, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber que algumas coisas eu não sei e preciso estar aberto para conhecer. Por exemplo, às vezes você, quando está... eu tive uma experiência no ano passado, que eu tive com um grupo de adolescentes, até para falar da questão da sexualidade, e eu cheguei falando assim: eu não sei de nada, eu não sei tudo, eu não sou expert nesse assunto. E o retorno que eles me deram, assim: poxa, que interessante. Normalmente as pessoas já chegam falando que já sabem. Já chega com uma autoridade. Exatamente. Né? E a gente tem que entender que é importante humildade, né? que a gente saiba que a gente não, como diz Sócrates, né? A gente sabe que nada sabe. E é verdade, né? Verdade. E se tratando de jovem, então, os filhos da gente nos ensinam muito, né? Sim. Quando a gente, dentro dessa proposta de Sócrates, quando eu digo que sei que nada sei, o que eu estou dizendo para mim mesmo? Que eu estou disponível para conhecer. Diferente daquela pessoa que diz, eu sei. Quem diz que sabe, já está, digamos assim, saciado. Essa pessoa não quer saber. Essa pessoa não está aberta para saber. Mas quando eu digo, eu não sei, quero saber, eu estou disponível para isso.
É verdade. Por isso que a gente tem que responder sempre aos nossos filhos com muita verdade, né? Eu me lembro, meu filho ainda criança, ele me fez uma pergunta, eu não sei se eu estava ocupada, não sei o que eu estava fazendo, eu respondi para ele da maneira que eu imaginava que fosse. E ele, na vida adulta, ele ainda me cobra isso. Mãe, você lembra aquela mentira que você me falou? Eu digo, meu filho, não foi mentira, foi a minha possibilidade da época. Porque a gente não erra porque Exatamente, quer, né, Álvaro? Isso mesmo. Isso é outra coisa também muito importante, Leila. Se no meu todo, diante da minha relação com o adolescente, se o meu todo, isso vale para pai, mãe, professor, evangelizador, se no meu todo a minha imagem é positiva para ele, o erro que eu tiver não vai denegrir esse todo. Claro, porque a gente vai errar mesmo, a gente vai errar. E faz parte desse processo de ensino, aprendizagem, de conhecimento, de construção desse conhecimento, que a gente erre. Verdade. É verdade. Eu tenho até uma frase do Pablo Neruda que eu adoro, que ele diz assim, quem pensa que nunca errou já morreu e nem sabe. Nem sabe. Porque basta a gente estar vivo para estar cometendo equívocos, não é? Mas essa imagem que você coloca é muito positiva, da gente mostrar para os nossos filhos que nós não somos perfeitos, mas que a gente está se esforçando para fazer o melhor. Fazer o melhor, isso é muito importante. É aquela assertiva de Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelas transformações que ele emprega, ou seja, o tempo, o esforço que eu dedico por... Olha, eu realmente poderia oferecer mais, mas eu só posso oferecer isso, eu reconheço, e estou buscando para poder oferecer cada vez mais. É um processo de construção contínua. Não é porque eu sou pai, muitas vezes muitos pais eles entram na seguinte situação, querem ser lá fora, querem ser dentro de casa o que eles são lá fora. Então, eu sou economista, por exemplo, nada contra os economistas, ou os advogados, ou enfim, o médico, ou seja lá o que for. Então, eu quero ser, na minha relação com o meu filho, o que eu sou como profissional. Então, eu sou economista, preciso de metas, produção, parará. Não vai dar certo. Não vai dar Por exemplo, certo. eu quero ser psicólogo dentro de casa. Não vai dar certo. Porque o que conta ali é a minha relação, a qualidade da minha relação com aquele outro. É verdade, é verdade. Isso é muito importante que você está dizendo, Álvaro, que todas as pessoas, que os nossos irmãos possam entender isso. Nós não podemos criar uma relação de desconfiança com os nossos filhos. E a gente se acertar com o marido antes, né? Exatamente. Como que nós vamos fazer com fulaninho ou com ciclano? Combinar isso antes. Porque se a gente não combinar, a gente vai acabar deseducando. Isso é algo também muito importante. Quem autoriza a presença do pai é a mãe. Por exemplo, eu estive com a minha esposa num encontro de casais há uns meses atrás. Então a gente estava comentando sobre isso, e um pai chegou e falou assim, eu estava levando meu filho de 5 anos no shopping, uma amiga da minha esposa chegou-se perto de mim e falou assim, puxa, como é que a sua esposa deixa você sair com o seu filho sozinho? Que isso? Então a mãe tem que entender que ela precisa dar a autorização para esse pai sair com o filho. Claro. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente percebe, né? Por exemplo, como é que a mãe, no bebê, né? Como é que a mãe cuida do bebê? Assim, como é que o pai carrega o filho? A cabeça interessante voltada para o mundo. Álvaro, infelizmente o nosso tempo está acabando. Aí eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes as suas palavras finais, as suas recomendações finais. Gostaria de dizer que Roberto Grana é um psicanalista argentino. Ele diz que existem 4 seis, que são os 6 chaves para a nossa relação com o adolescente, sejamos nós pais, educadores ou evangelizadores. O primeiro C que ele diz ao lidar com o adolescente, a gente precisa ser corajoso, ter coragem. Porque diante do adolescente, ele nos faz exigências, nós estamos sob a alça da mira, então precisamos ser corajosos. O segundo C é a compreensão.
Precisamos compreender o momento desse adolescente, criar empatia. O terceiro C, eu preciso ser um sujeito coerente. O que eu falo é o que eu faço. Não posso ter divergências entre essas coisas. E o último, e talvez o mais importante, eu preciso ser uma pessoa consistente. Ou seja, é aquela frase que Jesus disse, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Eu preciso ter consistência. No mundo em que nós vivemos, de relações muito superficiais, descartáveis, carecemos de consistência. Ou seja, tem momentos que eu preciso ser firme, sem ser intolerante ou agressivo. Mas a consistência me possibilita estar com o adolescente e fazer com que ele se sinta seguro nessa caminhada que todos nós, um dia, ou que estamos realizando. Muito obrigado, Leila. Muito obrigado, Álvaro. Foi muito bom. A gente ficaria aqui muitas horas falando sobre um tema tão importante para os nossos irmãos. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela sua companhia. Muita paz para todos e até a próxima. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Amigo de Luz, de Ana Cláudia Bittencourt. Este CD é uma declaração de amor àqueles abnegados companheiros que dedicam seus cuidados a todos nós, nossos amigos de luz. Senhor Jesus, desejo tanto. São 12 lindas canções compostas e interpretadas por Ana Cláudia Bittencourt, do Movimento Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Amigo de Luz, Semente do Alto Amor e Janela do Coração são algumas preciosas composições que o Clube de Arte oferece neste mês ao seu coração. Ligue 0 operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês uma promoção imperdível. O CD Mundo dos Espíritos com Geraldo Guimarães, mais o livro Um Caso de Reencarnação de Ivone Pereira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Eu quero fazer agora um convite muito especial para você. Venha fazer parte da nossa família Clube de Arte. Venha somar os seus ideais, as suas energias aos nossos ideais de servir, de divulgação do Espiritismo e de amparo social às comunidades carentes. Esses são os nossos compromissos com Jesus e com o Fabiano de Cristo, semeadores de luz em nossas vidas. Associando-se a esse projeto de amor, você vai receber mensalmente aí em seu lar DVDs com entrevistas apresentando a visão espírita dos problemas da atualidade. Você vai receber também CDs contendo visualizações terapêuticas e de saúde para o seu exercício diário de meditação e encontro com Jesus.
Você recebe livros espíritas para ampliar os seus conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, a reencarnação, a mediunidade e tantas outras informações importantes para a sua formação como homem de bem, para a sua vida como espírito imortal. Recebe CDs com músicas edificantes, melodias suaves e letras que transmitem alegria, esperança e fé. DVDs com documentários sobre a vida e a obra de benfeitores da humanidade, como Chico Xavier, como Fabiano de Cristo, Peixotinho. Exemplares da revista Cultura Espírita e muito mais. É muito fácil associar-se ao Clube de Arte. Você contribui com apenas R$20 por mês e recebe mensalmente 2 lançamentos do clube, um DVD ou um CD ou um livro e mais um exemplar da revista Cultura Espírita. Além de receber esse material rico em espiritualidade, você ajuda a manter a programação espírita do Clube de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a programação espírita de 7 horas diárias da Web TV Nova Luz, a distribuição gratuita de brindes mensais para 200 obras sociais espalhadas pelo Brasil. A sustentação da obra social Casa de Maria Clara, mantida em parceria com o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com atendimento diário a 130 crianças, em apoio a 80 famílias vinculadas a esse projeto de amor. Tudo isso é mantido por você que é associado do Clube de Arte. E você que ainda não faz parte do clube, associe-se e venha para a nossa família agora. Pelo telefone 0 Operadora 21 3017 9800 ou pelo site clubedearte.org.br. Venha fortalecer esse projeto de amor. Seja mais um elo a espalhar o bem, a paz e a luz nos corações. Cuide-se bem e seja feliz.